Peço que você se inscreva, se ainda não tiver feito isso, e, ao final, não deixe de apresentar o seu gostei ou não gostei. Então, gente, o principal noticiário é essa decisão do presidente Bolsonaro de entrar com uma ação no Supremo contra Alexandre de Moraes. Não adiantou nada, né? Ele ajuizou no Supremo por abuso de autoridade, né? Os ataques à democracia, desrespeito à Constituição, desprezo a direitos e garantias fundamentais, né? A injustificada investigação no inquérito das fake news, né? Por não permitir que a defesa tenha acesso aos autos, não respeitar o contraditório, decretar medidas que não estão previstas no Código de Processo Penal, né? E que, mesmo quando a Polícia Federal concluiu um inquérito dizendo que o presidente Bolsonaro não cometeu nenhum crime na sua manifestação sobre urnas eletrônicas, né? Ele ainda assim continuou investigado. Bom, eu tinha postado no Twitter, quando recebi isso, o seguinte, né? Eu vou ler aqui para vocês, que está com 33 mil coraçõezinhos e está com visualizações aí, quase 600 mil visualizações. Eu pus assim: se Bolsonaro e Moraes forem partes de um processo, Moraes não poderá ser juiz em qualquer outro caso em que Bolsonaro for parte. Esse ano um vai ser candidato e o outro vai presidir a eleição. E aí? Né? Ou seja, conversei depois com meus amigos juristas e eles me disseram: isso é verdade. É assim, ele não poderá. Não poderá presidir uma eleição em que a outra parte, o seu antagonista na justiça, for candidato. Só que você tem que saber que o Supremo está fechado numa força corporativa, né? Se defendendo, se protegendo, se blindando, e não deu outra. Foi sorteado o ministro Dias Toffoli como relator. É o mesmo que, sendo presidente do Supremo, ex officio, ou seja, por conta própria, sem Ministério Público, criou um inquérito, o inquérito que Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo, né? Em que não tem devido processo legal, não tem Ministério Público, que o supostamente ofendido é o mesmo que investiga, que denuncia, que julga, que executa, que toma medidas preventivas e punitivas, né? Uma coisa incrível. E aí Dias Toffoli decidiu, né, dizendo o seguinte, que não ia aceitar, né? Porque não há justa causa, não há nada daquilo que o presidente alega por seus advogados, e não é tolerável transformar juiz em réu pelo simples fato de ser juiz. Não é por esse fato. E também não é um fato simples ser juiz, né? E não foi por isso, foi por aquilo que todos acompanhamos. Porque todos temos olhos, neurônios, né? E percebemos. Enfim, não foi aceito. Então, o litígio não entrou na justiça. Agora, é óbvio que há um litígio entre Alexandre de Moraes, que vai presidir a eleição, e o candidato à reeleição. Isso está óbvio. E está lá no Código de Processo Penal, está na Lei Orgânica da Magistratura. Como vai compatibilizar uma coisa dessas? Se bem que podem argumentar que no TSE a função não é de juiz, não é de magistrado. A função é burocrática de contar votos. É administrativa. Não.
mas há julgamentos lá no TSE, que é um tribunal jabuticaba, que só existe no Brasil. Existe um tribunal imenso para fazer eleição a cada 2 anos. Bom, eu achei muito importante uma manifestação na tribuna do Senado, dirigindo-se ao presidente do Senado, que estava à sua frente, na mesa diretora, pelo senador Eduardo Girão, que representa o Ceará, é do Podemos, não é um partido que apoia o presidente da República, ele inclusive já fez muitas críticas ao presidente da República, estava apoiando o Sérgio Moro. E eu anotei aqui um pouco do que ele disse. Fazer a paz, né, porque o senador Rodrigo Pacheco disse que o Brasil está precisando de paz. Ele disse: fazer a paz não é ficar indiferente, como o Senado surdo e mudo ante o que está acontecendo. Nós, senadores, seremos responsáveis. Eu achei isso muito grave, essa frase. Nós, senadores, seremos responsáveis por algo mais grave que venha a acontecer. Porque o que vemos é uma afronta, um atentado à democracia, o que a Suprema Corte tem feito. Aí o senador Rodrigo Pacheco disse que não ia deixar ninguém tocar na Suprema Corte, que é um aliado da Suprema Corte, e o senador disse na tribuna, senador Girão, o seguinte: nosso aliado tem que ser a população brasileira. O STF perdeu a noção da realidade, desrespeitando a Constituição e atacando a democracia. Uau! Eu achei essa manifestação muito, muito grave, porque é um alerta, é uma sacudida, porque a gente está cada vez mais se pondo combustível nisso. Né? O presidente retruca, o presidente entra com ação dentro das 4 linhas, né? e dá entrevistas e critica o ministro do Supremo, e tem uma diferença: o presidente é um político. Agora, os ministros do Supremo são juízes, magistrados, que têm que estar isentos, imparciais, né? E alheios às forças das emoções. O Supremo, a instituição Supremo, está acima dos ministros do Supremo. O Supremo é uma instituição necessária, que precisa ser preservada do desgaste. Eu acho interessante que, se a gente for ler o discurso do presidente Fux, quando tomou posse no dia 10 de setembro de 2020, ele falou na protagonismo deletério que é levado o Supremo a tomar, envolvido em questões políticas que têm que ser resolvidas no parlamento. Ele sabe disso, portanto. E para você que é fã do presidente Jair Bolsonaro, se ainda não se inscreveu, inscreva-se na TV Bolsonaro. Clique no link que está aparecendo agora. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.